Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise deste dia de Champions League, 4 de novembro. Jogos recheados na Champions League, alguns jogos interessantes nessa grade. Nós temos também, além da Champions League, a Championship. Eu gosto de trabalhar na segunda divisão da Inglaterra. Mas vamos ao que interessa aqui. Antes disso, obrigado a todos pela oportunidade de me ouvir. E vamos ao que interessa para esses jogos dessa terça-feira. Nós temos aqui Napoli, os primeiros jogos aqui das 14h45. Napoli e Frankfurt. Cotação até mesmo com um lastro favoritismo para o Napoli, jogando em casa, na Itália. São dois times que estão com a mesma pontuação aqui, até mesmo com 2 derrotas e 1 vitória. Só a diferenciação aqui na questão de saldo de gols. Até mesmo dos jogos que o Frankfurt tomou uma sapecada do Liverpool dentro de casa, então isso fez aqui, ó, 5-1. E foi um resultado até surpreendente pelo momento que o Liverpool estava passando, ou que está passando ainda na temporada, ainda com uma estabilidade ali dentro do seu elenco. E nós temos a Napoli aqui, que está bem no campeonato italiano, é atual líder da competição, mas perdeu aqui uma sapecada também do PSV da Holanda, 6-2, evidentemente com um a menos. Mas não começou bem esses dois times, principalmente a Napoli, que eu acho que tem um poderio mais ali de camisa, um time mais tradicional da Europa. Não começou bem, vem de 2 derrotas aqui na competição e 1 vitória. E aí vamos descobrir qual foi essa derrota, né? Principalmente da Napoli. Napoli aqui ganhou dentro de casa do Sport, então fez o seu dever de casa, e dentro da competição perdeu fora. Então a gente releva aqui por 2 questões. Enfrentou o Manchester City fora de casa e teve um a menos, salvo engano, no primeiro tempo. E do PSV, precisamos, até mesmo eu não lembro, precisamos até visualizar aqui qual foi o momento da expulsão, porque isso também pode ser base de motivo aqui para uma possível entrada, ou até mesmo de análise do comportamento da Napoli fora de casa. Então, os gols aqui, a Napoli saiu na frente, e depois os restantes dos gols foi tudo no finalzinho. Então isso vale ressaltar também em qual momento a Napoli teve a expulsão, que eu não lembro, até mesmo foi aos 76. E aí depois aqui teve vários gols. Mas o PSV já estava ganhando de 3-1. Tá. O Napoli fez o gol e depois empatou. 2-1, 3-1. Aí teve a expulsão aqui, que isso também sacramentou os motivos de tomar mais gols aqui nesse jogo. Tá. A gente pode relevar aqui numa questão das expulsões, principalmente aqui do Manchester City, e por estar jogando fora de casa. Mas você enfrentou o PSV que dentro da categoria, dentro da bolha, o PSV ele tem um grande domínio na Holanda. Dentro da Champions League ele não tem esse envolvimento constante ali de ganhar jogos tradicionais ali dentro da Champions League. Contra o Manchester City, tudo bem, é uma derrota aceitável, mas ganhou do Sport aqui dentro de casa, então fez o seu dever de casa. Então, e eu vejo aqui uma cotação até justa, justamente para o Napoli jogar em casa, né? Napoli jogando em casa tem ali uma efetividade mais sólida, e vai enfrentar o Frankfurt, que na competição aqui perdeu aqui do Atlético de Madrid 5-1. Perdeu aqui do Liverpool dentro de casa 5-1 também. E ganhou aqui do Frankfurt contra o Galatasaray dentro dos seus domínios. Mas eu vejo até mesmo esse primeiro jogo aqui do Galatasaray com uma condição ali plausível de vitória, porque o Galatasaray, times de Turquia, não tem ali uma solidez na defesa. Então isso é aceitável aqui, até mesmo
Por esse momento, por esse placar. Times da Turquia não se preocupam muito na defesa, né? Bola para a área no ataque e não tem aquela preocupação de se defender. E isso pode ser que o Frankfurt aproveitou esse momento, esse jogo, para até mesmo estar melhor aqui em saldo de gols. Mas vai enfrentar a Napoli, que tem camisa, claro, camisa não entra dentro de campo. Veja que um jogo mais com lastro, favoritismo para a Napoli, cotações até relevantes, justa, mas não tem um valor até mesmo para o momento aqui da Napoli. Eu acho que uma cotação mais elevada seria aceitável dentro dos moldes aqui e dentro do comportamento do time italiano jogando dentro de casa. Às vezes pode não jogar tão bem assim e empatar o jogo. E aqui eu vejo jogo para gols, pelo cenário que os dois times precisam sair, precisam atacar, principalmente a Napoli, que precisa ganhar o jogo dentro dentro dos seus domínios. E eu vejo um cenário aqui, por exemplo, de under goals, caso a Napoli faça 2-0. Por quê? A Napoli vai recuar o time, ou até mesmo 1-0 aqui, um gol no começo do jogo, com a Napoli saindo na frente. Eu vejo a Napoli segurando o jogo justamente para corresponder ali os 3 pontos, porque 1-0 é goleada. E eu vejo também o Frankfurt com... Não, e aí eu vejo o Frankfurt mais com tendencioso a gols caso ele saia na frente. Porque o time alemão também vem naquela questão dos times turcos, não se preocupa em defender. Times italianos não, tem essa característica, essa história ali de possuir a defesa mais sólida. Então o time italiano tem essa característica. Então eu vejo que a Napoli saindo na frente possa segurar o jogo ali, controlar o jogo. Eu acho que tem mais técnica para isso também. E o Frankfurt, mesmo que ele saia na frente, há uma tendência de sair mais gols, porque a Napoli vai ter que sair mais para o ataque. Independente se tiver 1-0, 2-0, a Napoli vai precisar sair mais, justamente para não perder o jogo aqui dentro dos seus domínios. Então eu vejo esses cenários hipotéticos relacionados a gols. Caminho under, caso a Napoli saia na frente. Caminho over, caso o Frankfurt ele saia na frente. Nós temos aqui Atlético de Madrid e o União. Cotação muito baixa, então eu já não trato aqui um jogo tão importantíssimo aqui na Champions League. Cotação justa, mas não tão de valor aqui. Por se tratar de um Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid faz algumas cagadas da temporada, então é um tipo de jogo que você precisa ficar de longe e que tem que tomar cuidado e fazer ali mais no ao vivo mesmo, nesse jogo do Atlético de Madrid. Bordeaux e Mônaco, aqui as cotações com favoritismo para o Bordeaux, e eu entendo aqui o favoritismo para o Bordeaux, porque o Bordeaux na Champions League ele sempre tem uma presença aqui constante na Champions League. Empatou 2, não ganhou ainda, vai jogar aqui dentro dos seus domínios, vai enfrentar o Mônaco, que tem a mesma pontuação. Eu acho que pelo momento dos dois times, eu vejo aqui que são iguais, são nivelados. Eu não vejo uma discrepância de o Mônaco por ser da França. Eu acho que é a mesma equiparação de times, não de elenco, mas de momentos. O Bordeaux enfrentou o Tottenham dentro dos seus domínios e empatou 2-2. E na competição não ganhou ainda. E salvo engano, jogou 2 partidas aqui, fora de casa. Então perdeu uma aqui do Galatasaray, até aceitável. Dentro da prateleira aqui é aceitável essa derrota, e empatou aqui do Slavia Praga fora de casa. Então empatou com o Tottenham. Tottenham é uma prateleira acima do Bordeaux. Então empatar com o Tottenham aqui não foi um resultado tão ruim assim. E vai enfrentar o Mônaco, que tem as mesmas pontuações aqui do Bordeaux. O Mônaco não é um time confiável.
Enfrentou claramente o City, enfrentou o Tottenham, empatou esses dois jogos aqui, complicou a vida para esses dois times, o City e o Tottenham, e perdeu aqui do Bruges de 4-1. E aí até mesmo vale considerar aqui que o Bruges ele tem ali as mesmas, como posso falar, características e semblante de clubes do Bodô. Então eu vejo aqui esse jogo aqui como uma comparação para esse jogo do Bodô. O Mônaco perdeu de 4-1. É uma sapecada aqui do Bruges. O Bruges é um time assim, então aceitável, né? Ali na prateleira da Bélgica é um time ali que não vai fazer tantas coisas aqui na Champions League, e com a cotação aqui com o favoritismo do Bruges. Então é um jogo aqui que dentro das características aqui do Bordeaux eu vejo um favoritismo aqui pro Bordeaux sim, porque não é um time bobo, não é um time ruim aqui, e eu vejo aqui um favoritismo grandioso aqui pro Bordeaux, um duplo hipótese aqui pro Bordeaux Glimt. Não vejo aqui o Mônaco ganhando esse jogo dentro da casa do Bordeaux, não. Nós temos aqui Juventus e Sport, cotação até justa. Juventus agora está com um novo técnico, que é o Luciano Spalletti, que foi técnico da seleção italiana e foi o técnico da Napoli, sem ser o título da última temporada, mas da outra temporada 2022-2023 ou 23-24. Enfim, é um ótimo técnico aqui, um técnico bem gabaritado na Itália. Então a Juventus contratou um ótimo técnico, vem com sangue novo, vem com espírito novo pelo novo comando técnico. Não ganhou ainda na Champions League, veio de 2 empates e uma derrota. Vejo a cotação justa, até mesmo porque se trata de uma Juventus jogando dentro de casa. Não vem jogando bem, evidentemente, mas é um típico jogo aqui que a Juventus precisa ganhar dentro dos seus domínios. O Sport aqui vem de 2 vitórias, do Marcelli e do Garay, mas perdeu na Napoli aqui. Aceitável essa derrota, e aceitável também essas 2 vitórias. Então o Sport está fazendo o seu dever ali de casa, principalmente de casa, e vai jogar aqui contra a Juventus, que necessariamente precisa ganhar essa partida justamente para entrar no bolo aqui da classificação da Champions League, e vai jogar dentro de casa. E dentro da competição aqui não tem nenhuma vitória, enfrentou times até contundentes como o Real Madrid, mas jogou muito mal, muito mal. Juventus, o Real Madrid podia até ampliado o placar aqui. Enfrentou o Villarreal e o Dortmund com esse jogo maluco, e que a Juventus foi buscar, tava acho que 4-2 pro Dortmund, e a Juventus foi buscar esse jogo aqui no finalzinho, e vai enfrentar o Sport, que assim, com a saída do Girox, manteve ali a base e tal, tá bem aqui na classificação, evidentemente, mas eu vejo aqui um leve favoritismo para a Juventus por estar jogando dentro de casa, por estar com o novo comando técnico Luciano Spalletti, que é um ótimo técnico ali da bolha italiana. Então eu vejo aqui a Juventus com essa possibilidade aqui de um duplo hipótese, ou chance dupla. Um jogo aqui meio tendencioso para o under goals. Caso a Juventus ela abre o placar aqui, eu vejo que a Juventus ela possa segurar o jogo, controlar o jogo, para justamente garantir os 3 pontos ali e não ficar inventando ali durante essa partida. E nós temos 2 jogos aqui grandiosos, né? O Liverpool e o Real Madrid, cotações parelhas, PSG e Bayern também, acho que basicamente as mesmas cotações aqui, coincidência. E eu vejo aqui no jogo mais pro ao vivo mesmo. Evidentemente, o momento aqui do Real Madrid é muito melhor do que do Liverpool. Isso é fácil de até mesmo não de analisar, mas de olhar aqui e falar, aqui
o momento, qual é o melhor momento? Do Liverpool ou do Real Madrid? Eu vejo aqui o Real Madrid como o melhor momento, mas vai jogar com o Liverpool, que tem camisa, claro, camisa não entra dentro de campo, mas é um jogo aqui que não necessariamente você precisa. Vou escolher um lado, que tem que escolher um lado. Eu escolhi o Real Madrid, pelo momento do Real Madrid. O momento do Real Madrid é exuberante na temporada, tá fazendo um ótimo campeonato espanhol. Ganhou aqui três vitórias aqui, claro, evidentemente está aqui por causa da questão do saldo de gols. E o Liverpool vem pressionado, mas mesmo assim está aqui com 2 vitórias, uma derrota, mas aí vem a questão de jogabilidade. Quem está jogando melhor? Qual é o melhor momento de clima, de elenco, né, daquela leveza dentro de casa? É do Real Madrid. Claro, evidentemente aqui é um jogo parelho e daqui você pode até mesmo ter um semblante ali no ao vivo do qual será o comportamento dos dois times. Real Madrid jogando aqui fora de casa, vejo que acho que, salvo engano, jogou com o Garay e foram duas contra o Marseille e Juventus dentro de casa. Então, o Real Madrid vai ser a primeira vez que vai enfrentar um time de prateleira grandiosa na Champions League fora de casa. Então, aqui é um teste também para o Real Madrid. Para consolidar o seu momento ali, o seu bom momento na temporada. Esse jogo aqui é justamente para consolidar ou não o momento aqui do Real Madrid nessa temporada. Para o Liverpool, é um jogo aqui que é muito difícil. É muito difícil, vem de um péssimo momento, ganhou do Aston Villa, não jogou tão primoroso assim contra o Aston Villa, mas foi efetivo. Teve muitas chances, evidentemente, no primeiro tempo. Salvo engano, foram 11 finalizações no primeiro tempo. Mas um erro ali do goleiro do Aston Villa, o Martinez, deu a possibilidade do gol do Salah. E a partir disso o jogo ficou mais aberto, ou até mesmo mais receoso, né, de o Liverpool não tomar gols para não sair com empate. Então o Aston Villa precisou sair um pouco mais. Mas o Liverpool também deu uma cadenciada no jogo justamente para não. Aquela questão, 1-0 é goleada. Tem que ganhar, garantir os 3 pontos. E aqui também eu vejo um jogo aqui mais. Não truncado, mas um jogo mais parelho, mais, até mesmo o histórico aqui recente. Então um jogo mais under. O Liverpool eliminou na verdade foi o Arsenal, já estou confundindo, mas é um histórico aqui mais. Eu não digo jogo truncado, mas um jogo mais estudioso. Então isso tem que tomar cuidado dentro ali dos posicionamentos e entradas nessa partida. Aí nós temos o PSG e Bayern que se enfrentaram no Mundial de Clubes, no último Mundial de Clubes. Cotações parelhas também. E aqui eu não vejo o momento, qual é o melhor momento, porque são os dois times que são líder e vice-líder, né? A mesma pontuação, mesma vitória, mesmo saldo. E aqui é no ao vivo mesmo. Claro, tem que escolher um lado. Eu escolho o lado do Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique dentro o momento do Bayern de Munique é melhor. O momento. Tem mais efetividade de gols. O PSG não começou bem aqui. Na verdade, a Liga Francesa, mas a questão é que a Liga Francesa ela não tem parâmetros. Né? Não tem ali. Pô, você tem o Marseille que está fazendo uma boa campanha e tal, você tem o Mônaco. E aí o Bayern de Munique, dentro ali da bolha do campeonato alemão também. Você tem o Dortmund, você tem o Leverkusen. Então são dois times aqui que dentro ali das bolhas dos campeonatos não tem parâmetros. E é mais difícil de você analisar também, porque você vê eu vejo que o melhor momento é do Bayern de Munique, mas vai enfrentar o PSG, que é um time, o último atual campeão da Champions League. Então é difícil até mesmo de sacramentar aqui
o caminho da vitória, porque aí é mais no ao vivo mesmo para ver o comportamento desses times. É diferente aqui do Liverpool e Real Madrid, que eu vejo o momento do Real Madrid melhor que o momento do Liverpool, pela instabilidade que o Liverpool se encontra na temporada. Não é porque ganhou do Aston Villa que o Liverpool agora voltou. Não. Eu não vejo que o Liverpool jogou tão bem assim contra o Aston Villa pra gente virar a chave e falar, não, agora o Liverpool voltou. Aqui não, o PSG e Bayern de Munique são os dois times que estão ali fazendo os seus deveres de casa dentro dos seus campeonatos, mas esses campeonatos não tem parâmetro. Não tem ali com uma solidez ali para falar, pô, o PSG aqui acho que vai amassar o Bayern de Munique, está jogando de cá, ou não, o Bayern de Munique vai amassar porque tem mais efetividade, tem gols, exploração de ataque, enfim, é um jogo muito difícil aqui para analisar os caminhos de vitórias, quem vai ganhar ou quem vai perder, até mesmo pelo momento. Vejo um leve momento aqui melhor do Bayern de Munique, leve momento, claro, é jogo para gols mesmo, não tem dúvidas. Eles se enfrentaram no Mundial de Clubes e, salvo engano, foi um jogo aqui, ó, 2-0 pro PSG. E realmente, assim, esses jogos assim de Champions League é mais under goals. Mas eu vejo aqui um jogo mais para over goals, justamente porque é um jogo de pontos corridos, não é de eliminação. Então, eliminação, jogos assim de mata-mata, tende a ser mais um jogo mais under goals, porque é aquele negócio, né? Você não pode errar. Se você errar, você vai tomar gol. Aqui não, aqui eu vejo um jogo mais aberto mesmo, justamente porque é um jogo aqui de pontos corridos aqui, né? Se um ganhar, o outro perder, acho que não vai ter. Não posso falar, o Bayern de Munique se perder do PSG vai mudar ali o clima. Acho que não. E mesmo assim o PSG se perder do Bayern de Munique, claro, aí vem a questão de estar jogando dentro de casa. Isso pode também trazer um pouco ali de diferenciação aqui lá no clima, no elenco do PSG, por estar jogando dentro de casa e tal, só que. Mas eu vejo aqui muito parelho para cravar quem vai ganhar ou quem vai perder. Perdão. E nisso nós temos aqui a Championship, o Coventry e o Sheffield. E eu gosto desse time do Coventry porque é o time que é dirigido pelo Lampard, Frank Lampard, ele mesmo. E perdeu o último jogo aqui do Christian, que é o time ali que é o. Esqueci o nome do ator. Que é o dono lá desse time aqui, tá fazendo uma boa campanha, vem aqui da terceira divisão da Inglaterra, e por vir da terceira divisão de Inglaterra, tá aqui no meio de tabela, tá fazendo um bom campeonato ali para permanecer na Championship. E perdeu aqui de virada de 3-2. E eu vejo, o Sheffield tá fazendo uma péssima campanha aqui. É um time que já recentemente já estava na Premier League. E o Coventry aqui jogando dentro de casa não perdeu ainda. E o Sheffield fora de casa até ganhou 2, mas perdeu 5. E aí eu vejo aqui um jogo mais plausível para a vitória do Coventry e até mesmo uma combinada ali de finalizações a favor do Coventry. Acho que o Coventry vai vir para cima, vai vir com sangue no olho, justamente porque perdeu a sua última partida fora de casa. É um jogo mais tendencioso a under cartões também. Os jogos da Premier League e da Championship é sempre under cartões, a maioria das vezes. É um jogo aqui que eu vejo um favoritismo muito legal aqui por Coventry, por perder o último jogo e vai vir aqui com sangue no olho para cravar uma vitória diante do Sheffield, que vem num péssimo momento, uma péssima temporada. Mas é isso, nós temos aqui esses jogos aqui da Champions League. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, tamo junto, é nóis.